Boa noite a todos, a todas. Quero saudar aqui a secretária Aline, o secretário Hildo, que estão hoje conosco nessa coletiva. Quero saudar a todos os veículos de comunicação que estão nos retransmitindo e nos acompanhando nesta noite de 30 de junho, como também a todos vocês que estão nos acompanhando e, mais uma vez, né, atrás das informações, do conhecimento, da realidade do que está acontecendo em nosso município. Boa noite a todos. Né? Hoje a gente fecha o nosso boletim com um acréscimo de 4 casos em relação ao dia de ontem. Nós estamos com 272 casos confirmados. Nós já temos no nosso município, graças a Deus, 201 pessoas que estão curadas, e isso é um ponto que a gente tem que comemorar, né? E é muito importante. Nós estamos percebendo que o município ele caiu um pouco o número de contaminados, graças a Deus, mas a gente precisa estar atento, né? Seguindo as orientações, as recomendações de utilização de máscaras, de evitar aglomerações, o cuidado com a higienização das mãos, para que isso possa se confirmar. Na semana 24, nós estamos hoje na semana 27. Na semana 24, nós tivemos 58 casos confirmados. Na semana 25, nós tivemos 22 casos confirmados. Na semana 26, que foi a semana passada, nós tivemos 25 casos confirmados. E essa semana que a gente está, que é a semana 27, em 3 dias, né, com o dia de hoje, nós temos 10 casos confirmados. Dos 70 leitos do Hospital Municipal, nós estamos com 14 leitos que estão ocupados. Tem uma margem, nenhum respirador está sendo utilizado atualmente. Nós temos uma paciente que está internada na UTI em Recife, e além depois pode confirmar se a gente tem mais algum paciente na UPA em Garanhuns. A gente teve a informação agora à tarde que o auxílio emergencial, né, que é concedido pelo governo federal, ele vai ter um acréscimo de mais 2 meses. O secretário Hildo vai poder tirar muitas dúvidas também de vocês sobre o auxílio emergencial. A lei Aldir Blanc, que nós já falamos algumas vezes aqui na coletiva, né, que é aquela que traz um auxílio emergencial para o setor cultural, ela foi sancionada na data de ontem, foi publicada hoje no Diário Oficial. O secretário Dácio Filho está fazendo um cadastro, né, dos artistas e das pessoas do meio cultural, né, e aí eu quero aqui, desde já agradecer ao Conselho Municipal de Cultura, que nos apoia e está nos auxiliando nesse atendimento a esses artistas do setor cultural. E aí também nós tivemos, agora no final de semana, algumas lives que foram organizadas e promovidas pelo cantor Alceu Valença. Foram feitas algumas doações. Aqui eu quero agradecer o Ponto de Cultura do Sítio Tamanduá, né, que foi quem recebeu as doações. E aí vão ser adquiridas algumas cestas básicas para distribuição com o setor cultural, também com os artistas do setor cultural do nosso município. Hoje nós anunciamos o Atende em Casa, né, que é um aplicativo, uma ferramenta que foi disponibilizada pelo governo do estado e onde você pode baixar, né, no seu celular. Você vai na sua loja de aplicativos e aí você pode baixar gratuitamente o aplicativo Atende em Casa. E aí você pode solicitar atendimento médico, né? Você vai receber um telefonema, você responde alguns questionários, algumas perguntas, né, como você está, e dependendo do que você responde, você vai receber um telefonema de um médico ou de algum profissional médico ou profissional de saúde, como também tem a possibilidade de você solicitar atendimento psicológico. Aqui no nosso município nós temos o teleatendimento, né, de segunda a segunda, né, funcionando os 7 dias da semana, de 8 da manhã a 8 horas da noite, onde você pode também estar tirando suas dúvidas, né, e um enfermeiro, um profissional de saúde vai estar atendendo você e tirando suas dúvidas e fazendo os seus encaminhamentos, aquilo que for necessário. Quero também agradecer a todas as pessoas, a todos os são-bentenses, né, que atenderam ao pedido, né, para não acender fogueiras.
tanto no São João quanto na noite de ontem de São Pedro. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, o nosso muito obrigada. Né? Vocês possibilitaram, né, que a gente não tivesse fumaça na cidade, nas vilas, nos povoados, e não prejudicasse aquelas pessoas que têm problemas respiratórios. Naldinho está colocando aqui na tela, né, a publicação com a Atende em Casa, e aí tem o site que vocês podem estar também entrando para baixar. Mas no aplicativo você coloca no seu celular, na loja de aplicativos, e você pode baixar. Nós continuamos com as barreiras sanitárias na Vila do Espírito Santo, na entrada de Capoeiras, Belo Jardim e Lajedo. Essa barreira sanitária, ela acontece no horário comercial, da manhã até o final da tarde, né? Algumas pessoas questionam por que ela não funciona também à noite ou até de madrugada. Não, porque ela funciona no horário comercial. No sábado ela funciona a partir das 5h30 da manhã até as 4h30 e no domingo ela funciona, né, de 8 da manhã às 2 horas. A barreira sanitária, ela é uma barreira educativa, onde ela passa orientações também para a população. Ninguém é impedido de entrar. Era necessário nós termos uma barreira sanitária, né, 24 horas, se a cidade tivesse sitiada, se a cidade tivesse fechada e as pessoas não pudessem entrar nem sair. Não, a barreira sanitária, ela é educativa, e aqui eu quero agradecer a todos os profissionais das barreiras sanitárias, como também a todos os profissionais que estão empenhados juntos nessa grande luta, e a gente vem vencendo, né? Como vocês podem ver, nós estamos vencendo. Também está sendo feita a desinfecção das principais vias, né? Então, os meninos, os agentes de endemias, eles vêm fazendo esse trabalho, principalmente nas vias que têm maior circulação. Então, vou passar agora para a secretária Aline e para o secretário, depois em seguida ao secretário Wildo, para que eles possam fazer as considerações iniciais, e aí depois a gente passa para as perguntas que foram encaminhadas e a gente possa estar respondendo. Boa noite, é um prazer estar mais uma noite com vocês, né, passando as informações que nós estamos trabalhando diariamente. E toda segunda, como é de costume, nós estamos fazendo essa coletiva. Ontem, devido ao São Pedro, como a Débora falou, estamos fazendo hoje na terça-feira, dia 30. Só complementando o que Débora falou, nós temos hoje 272 casos confirmados e 201 cura. Isso é muito bom para a gente, né? Saber que o nosso trabalho ele está dando frutos, ele está dando rendimento. Então, 201 cura, isso é um número muito expressivo para a gente. Internos no hospital, hoje nós temos 14 pacientes. Todos esses 14 pacientes, eles estão no Hospital Campanha, no Colégio Cônego João Rodrigues. No isolamento do nosso hospital municipal hoje, nós não temos nenhum paciente grave ou que requer mais cuidado. Então, todos esses 14 pacientes que estão no Hospital Campanha são pacientes que eles estão estáveis, né? Clinicamente, devido à doença, normais, assim, a clínica dele, ela é normal devido à doença, mas estão todos estáveis, né? Foram realizados no município, até o dia de hoje, 295 testes rápidos e 172 swabs. Hoje nós temos em outros municípios 3 pacientes internos, né? 2 com senha de UTI e 1 paciente clínica na UPA de Garanhuns. Outra novidade também, que a que Débora falou mais à frente, o novo aplicativo, que é o aplicativo Atende em Casa. É uma nova ferramenta que ele veio para nos auxiliar, né? Nós já tínhamos o telemedicina, que nós tivemos em torno de 170, mais ou menos, atendimentos até o dia de hoje. Então, esse Atende em Casa, ele é um aplicativo que é fornecido pelo governo do estado, e à medida que você entra, vai pedindo informações, tipo seu CPF, seu telefone, apresentando os sintomas que você pode, vai mostrando os sintomas que você pode apresentar. E daí ele vai direcionando você, ou que você é suspeita de Covid e vai lhe orientar o que você deve fazer, ou descartando a possibilidade. Então é um aplicativo bem interessante, né? Bem prático, não tem complicação nenhuma, fácil de mexer.
vai ser muito útil, né, nos auxiliando. É uma nova ferramenta que veio para somar. Outra informação também é a respeito dos gastos. Hoje, né, até o meio-dia, nós tínhamos gastado com materiais permanentes e bens de consumo, né, 808.968. Então, esse é o valor que nós gastamos até o dia de hoje com bens permanentes e bens não duráveis. Uma outra informação também é que a partir do início de julho agora, nós estamos voltando com alguns serviços das unidades de saúde. Agora a gente está retornando a parte de saúde da mulher, isso tudo com horário marcado, com a organização nas unidades de saúde. Nada vai voltar a ser como era antes, né? Então tudo vai ter que ser uma nova rotina, tanto nas unidades, em todos os serviços de saúde. Então a partir do mês de julho nós estamos retornando, agora no início, retornando saúde da mulher, na segunda quinzena de julho, saúde da criança, e aos poucos nós vamos retornando às nossas atividades. Eu acredito que eu já falei tudo, passar para a Hildo, e à medida que as perguntas forem surgindo, a gente vai informando. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Débora, Aline. Boa noite. Nós estamos aqui para falar um pouquinho também no tocante da assistência social sobre a questão do Covid. A boa notícia que Débora já repassou para vocês é que o auxílio emergencial, né, foi prorrogado, mais 2 parcelas serão creditadas para a população a partir do mês de julho e agosto, né. Vai ser com o mesmo valor, né. Existia uma discussão interna no governo federal se o valor poderia ser o mesmo ou poderia ser alterado, mas vai ser o mesmo valor de R$600, essas 2 parcelas. Aquelas pessoas do Bolsa Família que recebem o valor inferior ao auxílio emergencial continuarão recebendo o valor do auxílio por mais 2 meses e só então retornará ao valor inicial. Nós temos hoje, no tocante ao Bolsa Família, 12.543 cotas. O que é cota? Cada família ela pode ter até 2 ou 3 cotas se a mãe for mãe solteira registrada no cadastro único e um dos filhos tiver mais de 18 anos. Então ela pode receber até 3 cotas. Então nós temos 12.543 cotas referentes ao programa Bolsa Família. Essas famílias têm o benefício do Bolsa Família suspenso temporariamente, até gerou umas dúvidas que as pessoas ficaram preocupadas, porque alguns têm o aplicativo Meu Cade Único ou Meu Bolsa Família e visualizava a informação de benefício bloqueado ou suspenso. Mas isso foi uma decisão do governo. Como é mais vantajoso para a família receber o auxílio emergencial, então ela teve o Bolsa Família bloqueado temporariamente e passa a receber o auxílio emergencial. Esse valor injeta na economia de São Bento, só no tocante ao Bolsa Família, mais de R$7 milhões mensal. Então ele é um valor que ele é importante para a família nesse período de pandemia, mas também ele é muito importante para o nosso comércio, para que a gente possa continuar firmes, de pé, diante de todo o cenário que nós estamos vivendo. Teve algumas situações que aconteceram ao longo desses 3 meses, que vocês acompanharam certamente pela TV e algumas pessoas sentiram o peso no bolso, é que o governo ele precisou reavaliar algumas situações. Então algumas pessoas receberam a primeira parcela do auxílio emergencial, receberam a segunda e na terceira parcela não receberam. O governo ele está reavaliando alguns casos, né, devido à quantidade de informações divergentes que tinha no DataPrev, e ele está reavaliando. O que é que acontece? O governo ele não cancelou o seu benefício, ele está bloqueado para que possa fazer a reanálise. Tão logo seja concluída essa análise, a DataPrev ela autoriza o pagamento e a Caixa efetua o pagamento. Acontece da seguinte forma: quem avalia se a família tem ou não perfil, se a pessoa tem ou não perfil, é o DataPrev, é um sistema que presta serviço ao INSS. Então o DataPrev ele avalia, a Caixa ela paga, o MDR, o Ministério da Cidadania, que é a antiga MDS, ele oferece o recurso, porque ele é um recurso da assistência, e nós do município nós não temos acesso a esse sistema. O que a gente pode fazer? A gente fica buscando informações, cascaveando em sites,
buscando informações oficiais para atender vocês e prestar as informações. Nenhum dos nossos sistemas no município, ele opera em relação ao auxílio emergencial. E neste período de pandemia, o Cadastro Único, por meio de uma portaria, ele está com as atividades também suspensas. Então nós estamos com um trabalho bem restrito, porque o governo ele travou o Cadastro Único, né, com a data do dia 2 de abril, para que pudesse não mais incluir famílias com o intuito de receber o auxílio emergencial. Algumas dúvidas podem surgir, eu vou aqui falando, né, do que eu achei que deveria ser importante. Nas perguntas a gente pode ter mais dúvidas. O auxílio emergencial eu ainda posso solicitar, se eu não o solicitei? Pode. Você tem até o dia 2 de julho para fazer a solicitação do benefício, caso você não tenha solicitado ainda. Né, na lei que institui o programa, ela diz que você pode solicitar o benefício até 90 dias pós-lançamento, que o lançamento aconteceu dia 2 de abril, então o prazo para solicitar encerra dia 2 de julho, na próxima quinta-feira. Aí você vai passar o período de análise, após o data prévio concluir sua análise, se você estiver com o perfil, estiver apto, a Caixa vai efetuar o pagamento. O benefício do auxílio emergencial, ele acontece por blocos, né? Quem é Bolsa Família, quem é beneficiário do programa Bolsa Família, já está recebendo a terceira parcela. Amanhã encerra, né? Aliás, hoje, desculpe, porque eu pensei que hoje é segunda, hoje encerrou o calendário de pagamento do programa Bolsa Família. Então, hoje receberá as famílias cujo o NIS, né, o final do cartão é o 0, e receber a terceira parcela do auxílio emergencial. As demais parcelas, né, os demais beneficiários que não são beneficiários do programa Bolsa Família, que recebem pelo aplicativo, eles começam a ter também sua parcela liberada, de acordo com a tabela que o governo nos informou há pouco, né? O dinheiro vai estar disponível no Caixa Tem, no aplicativo do Caixa Tem, na poupança digital, por mês de nascimento, né? Quem nasceu em janeiro e fevereiro, o benefício ficou liberado lá no aplicativo no dia 27 de junho. Quem nasceu em março e abril, a partir de hoje. Quem nasceu em maio e junho, a partir de amanhã, do dia 1, julho e agosto, do dia 2 de julho, setembro e outubro, do dia 3, novembro e dezembro, do dia 4. É importante a gente falar o seguinte, esse valor ele vai estar disponível no Caixa Tem. Ele não vai estar disponível ainda nem para saque e nem para transferência. Quem tem o aplicativo Caixa Tem, você pode utilizar esse aplicativo para pagar boletos, para pagar contas, mas você ainda não vai poder transferir para a sua conta ou efetuar o saque, né? Você vai poder mexer com dinheiro de forma digital. Para saques e transferências, o calendário ele inicia a partir do dia 18 de julho e finaliza, né, no dia 19 de setembro. Essa referente à terceira parcela de pessoas que não são beneficiários do programa Bolsa Família. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco na Secretaria de Assistência. Nós temos o WhatsApp, que é o 3735-1488, que a gente vai podendo tirar as dúvidas de vocês e enviar também o calendário de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial. Então, logo o governo divulga as datas do pagamento da quarta e quinta parcela, nós também estaremos informando a vocês. Essa semana, na semana passada, nós realizamos a entrega dos kits de higiene aos participantes do Espaço Conviver. Fizemos a entrega porta a porta na casa dos idosos, matando a saudade, revendo nossos idosos. A nossa equipe do Espaço Conviver para Idosos fez as visitas para saber como estão nossos idosos, onde estão, como estão nesse período que a gente comemorava o São João e vamos comemorar o ano que vem, com a graça de Deus. Então a saudade apertou um pouco mais e nós fomos casa a casa. Depois nós vamos disponibilizar para vocês um vídeo da gente fazendo essa visita, entregando um kit de higiene pessoal, dizendo aos idosos, às crianças e aos adolescentes que eles são importantes, que eles não estão esquecidos e que neste momento de isolamento social nós nos abraçamos de forma remota. Foi um momento muito emocionante e podemos ver que nossos idosos estão bem, estão cuidados e estão se cuidando, né? Os idosos em casa, os idosos tomando cuidado com a higiene, utilizando máscara, para que tão logo isso passe, a gente possa voltar às atividades. Gostaríamos de hoje poder dizer que as atividades do Espaço Conviver estariam sendo reativadas agora na primeira quinzena, na segunda quinzena de julho, mas ainda não temos, né, a segurança de poder fazer isso. Então vamos continuar com os atendimentos de forma remota e tão logo as autoridades em saúde for liberando, nós vamos voltando às atividades de forma presencial. Nossas equipes continuam trabalhando,
né, todos os nossos equipamentos eles estão funcionando com horário reduzido, para minimizar o risco de contaminação. Nós estamos funcionando, CRAS, CREA, sede da Secretaria, das 8 às 13 horas, com as nossas equipes. Os atendimentos também acontecem via telefone, via remoto, caso você precise. O atendimento do RG ele continua suspenso a nível do Estado. A orientação do Estado é não emitir RG ainda, então a Prefeita comprou o material para fazer o RG digital, ele já está instalado, mas temporariamente nós não estamos emitindo o RG por uma orientação do Instituto Tavares Buril, que ainda não nos permite fazer esse atendimento. Eu gostaria só de repassar mais uma informação para vocês, a título de curiosidade, o quanto já foi transferido para São Bento do Una em relação ao auxílio emergencial, né? Então, São Bento do Una, nós recebemos até agora, do auxílio emergencial, 12 milhões, que foi repassado para o beneficiário, né? 12 milhões e 84 mil reais, e para o Bolsa Família, 10 milhões e 104 mil reais. Então, esse é um recurso que vem do Ministério da Cidadania para a população, e nós reforçamos o quanto esses programas sociais ele é importante para a população, principalmente no período de crise de pandemia. E para isso, a gente tem toda uma equipe na Secretaria de Assistência que trabalha lá de forma vigilante, atualizando o sistema, fazendo inclusão para que esses valores possam chegar a quem de fato precisa. Eu acredito que era isso que eu tenho a falar. Estou aqui para responder algumas perguntas de qualquer um de vocês, e muito obrigado pela oportunidade. Pronto, Daniel, a gente pode responder as perguntas da imprensa. Ok, prefeita. Vamos dar início às perguntas. E temos a primeira pergunta do blog Jardim do Agreste, do Genesi Mergulhão. Boa noite. Dos pacientes que testaram positivos graves, alguns tiveram que ir à UTI e tiveram alta. Desses, já teve algum paciente que teve recaídas? E como ficou o quadro clínico dos mesmos? Boa noite, Genesi, boa noite, Luiz, do blog Jardim do Agreste. Agradecemos a participação de vocês. Quem passa por um momento, né, é contaminado pelo Covid-19, chega aí para a UTI, ser internado, né, e aí retorna, graças a Deus se recupera, né, tem alta e volta para casa, ele tem que tomar ainda alguns cuidados, né. Você leva um tempo para que você possa se recuperar totalmente. Nós temos seu Bartolomeu, né, que passou muitos dias internado e entubado, né, e que graças a Deus se recuperou e que está em casa. A gente pode dizer que ele está curado, tá? Ele venceu o Covid, mas ele tem que ter cuidados, ele tem que seguir, né, ainda em repouso, né, com aqueles cuidados, porque ele passou um tempo, né, internado, então ele precisa estar se recuperando. Você vê que um paciente desse que fica entubado, que fica na UTI, ele passa muitos dias sem se alimentar. Então, normalmente você vê, ele tem perda de peso, então leva um tempo para que ele possa estar se recuperando. Então, cada uma das pessoas, tem aquelas pessoas que passam o período dos 14 dias, ela já está bem recuperada, mas tem outras pessoas que não, que ela leva um tempo para que ela possa estar se recuperando. Então, vai muito, Genesi, de pessoa para pessoa. Tem pessoas que já têm vencido o Covid-19, já tem inclusive o IgG positivo, mas ela necessitar de mais alguns dias de repouso para que ela possa estar se recuperando e não tenha uma recaída, eu posso dizer assim, não do Covid, mas ele ser acometido de uma outra doença diante da baixa imunidade, né, por ter passado tantos dias internado e sem se alimentar. Passaremos agora para as perguntas de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. O decreto do governo de Pernambuco, que suspende as aulas presenciais no estado por causa da pandemia do coronavírus, expira nesta sexta-feira, dia 30. Um novo prazo deve ser anunciado pelo governo sobre a suspensão das aulas. São Bento do Una vai seguir a decisão do estado ou estuda algum plano específico para a retomada das aulas presenciais? Risângela, boa noite. Boa noite, Motinha. Boa noite a todos vocês da TV Diário. Muito obrigada pelo carinho de sempre.
Veja, eu acabei de ver agora uma matéria que o governo do estado, ele suspendeu as aulas presenciais até 31 de julho, né? Então ele prorrogou esse prazo. Como eu falei na última coletiva, está sendo feito muitas reuniões, muitos estudos, né? Se criando protocolos para que se possa ter condições da retomada dessas aulas. Mas até agora não tem nada em concreto. Essa semana, a semana que passou, o ministro da Educação foi indicado, não sei nem se ele conseguiu chegar a tomar posse, já teve uma polêmica em cima do nome dele. Então, a gente precisa, inclusive, que tenha no país um ministro da Educação, que esteja à frente também do MEC e que possa estar organizando também essa pauta. Por enquanto, a gente não tem ainda uma previsão de quando as aulas vão voltar. A gente só pode voltar às aulas quando a gente tiver plena segurança, para que os nossos alunos estejam em plena segurança, como também todos os nossos profissionais, professores e todos. Então, por enquanto, está sendo estudado vários protocolos, Risângela, mas ainda não se chegou ainda a um consenso. Eu vi na semana passada, nas redes sociais, grupos de mães, de pais, num movimento nas redes sociais, onde eles querem a prorrogação das aulas não presenciais, porque eles temem pela segurança dos seus filhos. A gente compreende também, cada um de nós que somos mães, que somos pais, nós tememos também pela segurança dos nossos filhos. Apesar de nós vermos que as crianças, elas têm, quando são contaminadas pelo Covid, elas têm uma forma mais leve, mas eles são transmissores da doença e que podem estar contaminando e levando a contaminação para pessoas do grupo de risco. Então, está sendo estudado, por enquanto a gente não tem ainda nada em concreto de quando as aulas estarão retornando na forma presencial. Mais uma pergunta de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. Tem alguma previsão para a volta da feira de gado e dos produtos que não são alimentícios? Por enquanto, não. A Feira do Gado do Una, ela foi suspensa por um decreto do governo do estado, onde suspendeu as feiras de animais em todo o estado. A Feira Livre, ela continua restrita apenas a alimentos. Então, ainda não estão autorizadas as outras lojas, a abertura também, lojas de varejo. Infelizmente, aqui no Agreste, e aí eu tive notícia também hoje à tarde, conversando com alguns prefeitos do Sertão, infelizmente, no Agreste e no Sertão, nós estamos tendo um acréscimo no número de casos. Então, por enquanto, as feiras livres, elas estão restritas apenas a alimentos. Última pergunta de Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. São Bento do Una ganhou mais um reforço na luta contra o novo coronavírus, o Atende em Casa. Com isso, o telemedicina vai continuar ativo, visto que a principal função dessa ferramenta também é orientar as pessoas com sintomas de Covid-19? Vai sim, vai continuar. Nós temos agora o Atende em Casa, que é esse recurso disponibilizado pelo governo do estado, mas o teleatendimento ele vai continuar de 8 às 20 horas com os nossos profissionais de saúde, porque inclusive ele vai orientar você, se for o caso, a procurar uma unidade de saúde, então vai inclusive orientando você também qual é essa unidade, e a organizar esse atendimento para você. Então a gente vai continuar também com a telemedicina, o teleatendimento, o telefone. Você pode telefonar, é o 995 38 6264. E você pode mandar mensagem também pelo WhatsApp e um profissional de saúde vai estar lhe atendendo. Pergunta agora do Edivaldo Magalhães, do blog do Edivaldo Magalhães. Qual o motivo do aumento dos casos no município e o que o município fará para que os números não subam ainda mais? Edivaldo, se você olhar o nosso boletim, olhando os casos que estão confirmados, você vai ver que os casos eles vão se aumentando porque eles são acumulativos. Então, o total de casos confirmados
ele está ali aumentando porque ele vai acumulando todos os casos que vão acontecendo a cada dia. Mas aí você observa que em São Bento nós já temos, dos 272 pessoas que foram contaminadas, 201 pessoas, elas já estão curadas. Então, nós temos um número bem menor, né, hoje, de pessoas com o vírus na forma ativa e que estão na fase de tratamento e naquela quarentena dos 14 dias. E você pode perceber também que na semana 24, né, que é a semana epidemiológica 24, há mais ou menos 3 semanas atrás, nós tivemos 58 casos confirmados em uma semana. Na semana seguinte, que foi a semana 25, nós tivemos 22 casos confirmados, né, durante a semana. A semana passada, que terminou no último sábado, nós tivemos 25 casos que foram confirmados. Então, a gente espera que essa semana, né, se mantenha pelo menos até o sábado, né, no total de 25, né, também, pelo menos para se manter. Então, vamos acompanhar. É necessário que os cuidados continuem, né, com a higienização das mãos, a utilização de máscara, as pessoas evitando aglomeração. A gente vai sentir muito, nesta semana, o impacto que teve o São João. A gente sabe que, apesar das orientações de não acontecer aglomerações, nós tivemos algumas aglomerações, né? Algumas pessoas, né, foram para a casa de amigos ou para a casa de parentes e nós tivemos aglomerações. Então, a gente vai esperar essa semana para a gente sentir se realmente nós estamos em queda ou não. A gente já percebe que nos vários bairros do município nós já temos casos que estão confirmados e já temos também casos confirmados em vários sítios também da zona rural. Mais uma pergunta do Edivaldo Magalhães. Segundo informações, na zona rural parece que não existe doença. Pessoas sem máscara, se aglomerando. O que o município pode fazer para que isso não ocorra? A zona rural, né, eles têm uma vantagem porque normalmente eles já ficam isolados, né, quem mora num sítio já fica isolado, mas a gente percebe quando é no dia da feira, né, nas barreiras sanitárias, os profissionais que estão trabalhando nas barreiras sanitárias, eles sempre entram nos veículos, nos ônibus, e aí a gente percebe que muitos estão vindo e utilizando a máscara. Nós também colocamos o carro de som, nós também fazemos essa orientação para as pessoas que estão na zona rural. Mas é necessário que as pessoas também tenham a consciência de você utilizar a máscara, a consciência, né, que você também precisa estar se cuidando, né? A gente passa as orientações, mas cabe a cada um também seguir com as orientações. A gente também tem a fiscalização que é feita pelo ROMU, né, pela Defesa Civil, pela Vigilância Sanitária, também dos bares, né, que ficam na zona rural, e nós encaminhamos para o Ministério Público uma relação, principalmente desses bares, onde nós temos reincidências. Então, a gente espera a atuação também no Ministério Público nesse ponto, que é necessário também que possa, nesses casos que tem reincidência, eles recebam também uma recomendação do Ministério Público. Passaremos agora as perguntas do César Silva, do blog Bastidores da Notícia. Com os dados da última segunda-feira, dia 29, o Bastidores da Notícia apontou um aumento de 0,75% dos casos de Covid-19 no seu município. O respeito das pessoas pelo isolamento social é o fator principal desse aumento do vírus em São Bento? Veja, é porque a gente tem que olhar, quando a gente tem que ver a questão do aumento ou do decréscimo de casos no município, a gente tem que olhar sempre por semana. Porque você pode acontecer de num dia você não ter, né, casos como acontece de alguns dias, quando a gente publica o boletim, a gente não tem acréscimos de casos de um dia para outro, e aí quando é no outro dia você tem 5, 6, como no último sábado que nós tivemos 10 casos. Então a gente tem que analisar por semana. A gente está vendo que a gente está tendo um decréscimo, né, e a gente espera que se mantenha. Então a gente continua fazendo as orientações por meio de carro de som, por meio da imprensa, as orientações para a utilização da máscara, a orientação das pessoas para que elas façam a higienização das mãos, evitem aglomerações. Então isso continua. E aqui eu quero também citar
um dos serviços que vem sendo muito importante para o nosso município, né? Os grupos do Edcasa e os deliveries, né, que estão sendo adotados pelas lojas, pelos restaurantes, pelos supermercados. Tem sido muito importante e a gente está vendo que ao longo desse tempo, né, inclusive os estabelecimentos comerciais, eles vêm se adequando ainda mais. E então é importante, você precisa fazer uma feira, você não precisa ir ao supermercado, né? Basta você entrar em contato com aquele supermercado onde você já fazia a feira, você já tem um vínculo, ou então qualquer outro, você solicitar as mercadorias. A mesma coisa as lojas e os restaurantes. Então, eu quero aqui, inclusive, agradecer e parabenizar todos esses estabelecimentos, a todos esses profissionais, né, que ao longo desse tempo também, eles estão se adequando e se profissionalizando ainda mais, né, nessa modalidade que antes, muitos até diziam, mas é besteira, as pessoas sempre vêm aqui e a gente viu a necessidade. A secretária Kelly, juntamente com os profissionais da Sala do Empreendedor, né, hoje nós tivemos um contato do Sebrae, né, de Gerlane, que é lá do Sebrae, e aí eles vão estar disponibilizando, né, para estabelecimentos comerciais, para profissionais autônomos, para microempreendedores aqui do nosso município, consultoria, né, e aí a consultoria tem como você, por exemplo, divulgar o seu produto pelas redes sociais, né, como você fazer melhor essa divulgação, como você se preparar, né, para a retomada da atividade nesse novo normal que vai ser diferente, né? Então, como você também adequar o seu estabelecimento, o seu negócio a essa nova modalidade, né, que está sendo necessária nesse momento. Então, vocês profissionais, microempreendedores, podem estar entrando em contato com a Sala do Empreendedor para que a gente possa estar fazendo essa ponte de vocês com o Sebrae e vocês possam estar sendo contemplados por essa consultoria que vai ser de fundamental importância para aprimorar ainda mais a prestação desses serviços e colabora, né, com a política que é necessária hoje, né, das pessoas ficarem em casa, evitar as aglomerações e só sair para aquilo que realmente for necessário. Mais uma pergunta do César Silva, do blog Bastidores da Notícia. O INLOCO, Instituto que analisa isolamento social no estado de Pernambuco, apontou esse mês de junho dados em que o seu município sempre aparece com média baixa no isolamento social. Que medidas o seu governo terá para fazer o povo ficar em casa e evitar o aceleramento do vírus em São Bento do Una? César, Daniel, vocês que estão nos ouvindo, né? Inclusive eu já questionei algumas vezes essa forma como é feito esse estudo de isolamento. E aí até essa semana uma pessoa me perguntou no meu Instagram e uma pessoa me deu uma resposta, disse que eles controlam esse isolamento ou não, né, conforme você está com o seu celular, né, com a ferramenta ativada de localização. Então ele localiza se você está fora de casa ou você está dentro de casa. Então eu confesso a você, eu não consigo entender como você pode aferir realmente se as pessoas estão em isolamento ou não, né, por meio dessa ferramenta. A gente tem várias pessoas que não têm o telefone celular, né, e não tem essa ferramenta que esteja lá ativada, né, como também nós temos diversas atividades no nosso município que são atividades essenciais, né, e que continuaram suas atividades desde o início. Então, a gente vê pelos números, né, pelas confirmações ao longo das semanas, né, que vem caindo. Então, a gente percebe que como está sendo adotado, como está sendo administrada a crise aqui no nosso município, a gente está percebendo, né, que está dando resultados. Então, vamos acompanhar, vamos continuar seguindo as orientações e vendo. Se tiver qualquer acréscimo, qualquer coisa, é a gente tomar uma medida mais restritiva, mas por enquanto as medidas que estão sendo tomadas, elas estão tendo efeito. Perguntas agora de Naldinho Oliveira, da TV SB Una. São Bento do Una tem expectativa de quando o comércio poderá voltar gradualmente de acordo com as normas do plano de convivência com a Covid-19 proposto pelo governo do estado? Naldinho, excelente sua pergunta. São Bento do Una e mais 84 municípios do Agreste, né, tanto no Agreste Central, Agreste Meridional e Zona da Mata, nós não avançamos para a segunda fase
do plano de convivência com o Covid-19 que foi proposto pelo governo do estado. Inclusive os municípios de Caruaru e Bezerros, eles passaram por um isolamento mais restritivo, e mais exigente. São Bento do Una, apesar nas 2 últimas semanas nós termos uma diminuição do número de casos, como a gente pôde conversar aqui e mostrar aqui a vocês, nós ainda não avançamos, porque eles tratam o município junto com toda a região, o Agreste, pela necessidade que se tem, se tiver um agravamento do número de casos, a necessidade de leitos de UTI e internamento. Quanto à questão de internamento aqui no nosso município, dos 70 leitos, como a Aline falou, nós temos 14 leitos que estão sendo ocupados no hospital de campanha, são pacientes no estado mais leve, mas que necessita de um acompanhamento mais especial, não são pacientes graves, mas é necessário um acompanhamento, então eles ficam no hospital de campanha. Nós não temos hoje nenhum paciente na área de isolamento do hospital municipal, e também no internamento fora do nosso município nós temos 3 pacientes. Então tem esse cuidado também. A gente tem que ter muito cuidado, porque existindo a necessidade de um leito de UTI, como já aconteceu há mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás, onde era necessário a gente esperar até 48 horas para se conseguir um leito de UTI. Graças a Deus, nós tivemos um decréscimo desses números, mas ainda existe esse cuidado. Então, a gente ainda não tem uma previsão de quando o município irá passar para essa segunda fase. Nem São Bento do Una, nem os demais. A gente está aguardando que talvez, ao final da quarentena mais rigorosa que está acontecendo em Caruaru e Bezerros, nós possamos, após o final, todos esses municípios do Agreste, se ficar confirmado uma queda dos números no Agreste, nós possamos estar avançando para a próxima fase do plano de convivência e aí se possa ter essa abertura do comércio. Por enquanto, a gente pede a cada um dos estabelecimentos, dos profissionais, para que eles possam estar fazendo, trabalhando com delivery, com as entregas, e fazendo esse trabalho por meio da divulgação nas redes sociais e por meio da internet. Mais uma pergunta de Naldinho Oliveira, da TV SB Una, sobre o Bolsa Família. O governo estuda mudar o programa para Renda Brasil. Terá alguma alteração no modo de como ele funciona atualmente, ou mesmo adaptado ao atual auxílio emergencial? Naldinho, vou passar essa pergunta para o secretário Hildo, tá respondendo, ele que entende muito de toda essa sistemática da assistência social, inclusive faz parte do Conselho Estadual de Assistência Social, então ele vai poder passar para a gente informações mais específicas. Muito boa pergunta do Naldinho, obrigado por passar a bola. Por enquanto o governo ele estuda somente a nomenclatura, o Bolsa Renda, a estrutura de como é feita a inclusão permanece a mesma, o cadastro único permanece o mesmo, até porque o cadastro único ele não é exclusivo para o programa Bolsa Família, ele é cadastro único para programas sociais do governo federal. Então ele continua com a mesma estrutura, com os mesmos equipamentos, e vai mudar a nomenclatura de Bolsa Família para Renda Brasil. O que é que o governo tem estudado, mas ainda não afinou e não finalizou esse estudo? De incluir outros grupos de pessoas também para o que seria o Renda Brasil. Hoje, para você, uma família composta por 2 pessoas, cuja renda mensal não tem criança, e a renda mensal ela é inferior a R$ 89,00, a família recebe o programa Bolsa Família com o valor básico, com o valor mínimo, que é de R$ 89,00. Então, o governo ele pensa em mudar essa forma para que as 2 pessoas possam receber. Mas ainda não tem nada certo, está sendo feito o estudo, tanto da viabilização financeira, quanto da questão de como seria essa nova estruturação. Por enquanto, só a mudança da nomenclatura de Bolsa Família para Renda Brasil. Continua a inclusão no cadastro único, continua a operacionalização da seleção de beneficiários, da identificação do usuário por parte do município. O programa Bolsa Família funciona da seguinte forma: o cadastro único está no município, mas o município ele não paga. O município ele inclui as famílias, as perguntas são autodeclaratórias, a partir do que a família informa, assina declarando as penalidades da lei que está dando a informação correta, o governo extrai esse dado, faz a análise, se ela tiver o perfil, ele consegue o benefício. Então, funciona dessa forma. Última pergunta de Naldinho Oliveira, da TV SB Una.
Em meio à pandemia, a assistência social recebeu recursos atrasados do governo estadual e federal? Naldinho, eu vou passar para Hildo. Nós recebemos alguns recursos, né, que foram específicos para algumas ações do Covid-19. A gente continua ainda com alguns recursos da assistência social em atraso, né? Hildo vai poder explicar melhor para todos vocês. Excelente pergunta também, porque a gente vai explicando. Veja só, em relação ao governo do Estado, o governo do Estado ele pagou a parcela dos benefícios eventuais, colocou, né, atualizou, foi um momento que estávamos realmente precisando, lá no início da pandemia, no início, final de março, né, começamos a pandemia no mês de março, no finalzinho de março, início de abril, o governo do Estado pagou a parcela referente aos benefícios eventuais, que nós utilizamos para a implementação e auxílio também nas ações que a Secretaria desenvolveu ao longo desse período. O governo federal ele continua com as parcelas atrasadas, ele continua com a portaria que nós chamamos carinhosamente de portaria do calote ativa, que é a portaria 2369, mas aí o governo fez um crédito suplementar e ele repassou de forma não ordinária, de forma extraordinária, um crédito para assistência social, que foi por meio da portaria 369, que ele mandou recursos exclusivos para que a gente pudesse ser gasto com enfrentamento ao Covid. Ele mandou recurso de duas ordens. Uma para comprarmos equipamento de segurança para os profissionais, que nós já havíamos comprado com recurso próprio, o município já tinha aportado, e nós já tínhamos ofertado esses equipamentos de proteção individual para os nossos funcionários. Chegou um recurso pequeno para ser investido nessa formatação. E um outro recurso para que a gente pudesse potencializar as ações de enfrentamento ao Covid a nível de assistência social. Um valor pequeno, está disponível no portal da transparência, tudo que a gente tem gasto de receita e de despesa, toda a forma como nós estamos administrando, está lá no portal da transparência do município, o valor e com que ele pode ser gasto. Então chegou um valor de, eu vou falar aqui porque está disponível, R$13.200 chegou para a manutenção das articulações de enfrentamento ao Covid na área de assistência social, na rede socioassistencial. E chegou um valor também para o EPI. Mas as parcelas, de forma ordinária, continuam atrasadas. Tem uma parcela que é a do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o AEPET, as ações estratégicas, que ela está atrasada desde 2017. Nós recebemos a parcela 2 de 2017, referente ao mês de fevereiro de 2017. 2017 inteiro não pagou, 2018 não pagou, 2019 ele despactuou o serviço, 2020 também ele despactuou. Então ele está... O que é despactuar? Ele disse que não vai mais cofinanciar essas ações. Então nós continuamos com as ações, mas só custeada pelo município. E o que nós tínhamos pactuado em 2017 e 2018 ele está devendo. Esse é só um dos exemplos. Perfeito. Passamos agora para as perguntas de Paulo Muniz, blog O Abelhudo. A testagem a partir do convênio da AMUP com a UFPE já começou ou ainda não? Paulo, né, nós já começamos, assinamos o convênio com a UFPE. Nós temos os testes rápidos que são realizados aqui no nosso município e tem a coleta do SUAB, né, que é feita a análise desses exames pelo laboratório do governo do estado, como também pela Universidade Federal de Pernambuco. Vou passar para a Aline, para que a Aline possa estar falando para todos nós como é que está sendo feita essa sistemática. Boa noite. Nós já iniciamos, sim, a realização dos testes, né, que vão ser enviados para a Universidade Federal. Serão 15 testes por semana, que seguirão também o mesmo critério que a gente já vem falando aqui em toda a coletiva, né? Não é aleatório, existem critérios para ser coletados esses SUABs. Então, semanalmente, nós temos um número de 15, fora os SUABs que nós vamos encaminhar para o estado e os testes rápidos. E isso está nos ajudando para ter dados mais precisos, números mais fidedignos, né, de pessoas positivas. Então, semanalmente, vão ser enviados 15 testes, devido à necessidade, né, quem vai solicitar esses testes é o médico da unidade de atenção básica ou o médico da rede de urgência e emergência do Hospital Municipal. Acho que deu para responder, né, isso. Mais uma pergunta de Paulo Muniz, blog O Abelhudo. As respostas na coletiva passada sobre o socorro ao setor cultural foram imprecisas. Agora que a lei foi sancionada,
já há planejamento para a discussão dos recursos? Paulo, foi sancionada ontem, né, publicada hoje no Diário Oficial da União, como também uma medida provisória. Então, o secretário Hildo, juntamente com o Conselho Municipal de Cultura, a Confederação Nacional dos Municípios também vem passando algumas orientações, como também, né, a Secretaria do Estado, né, vem também nos auxiliando. Então, nós estamos fazendo um cadastro desses artistas do meio cultural aqui do nosso município, né, só é qualquer pessoa daqui de São Bento procurar, né, a Secretaria de Cultura do nosso município, o secretário Dácio, né, para que possa estar preenchendo esse cadastro, né, para que logo que esse recurso esteja chegando aqui no nosso município, nós possamos estar disponibilizando esse recurso para esses profissionais. Última pergunta da imprensa, do Guilherme Aguiar, blog Fala PE. Em São Bento do Una, teve algum registro de acidente com fogueiras ou fogos de artifícios, mesmo com a proibição das mesmas? Aline? Não, durante esse período nós não tivemos nenhum registro. Né? A gente viu que o pessoal cumpriu realmente as medidas, né, de não acender fogueiras, então não teve registro de acidentes, que sempre é bem comum. Não só aqui no município, né, como em todo o estado de Pernambuco, devido às tradições. Mas até o estado registrou uma queda bem significativa quanto a esse tipo de acidente. Ok, então passaremos agora para as perguntas enviadas pelas redes sociais. Pergunta do Paulo AP, pelo YouTube da Prefeitura. Boa noite. Quando volta às aulas, tem previsão? Paulo, infelizmente nós ainda não temos uma previsão, né? Inclusive nós tivemos uma pergunta de Risângela da TV Diário. Foi publicado, né, na tarde de hoje uma prorrogação por parte do governo do estado, prorrogando a suspensão das aulas presenciais até 31 de julho. Então a gente espera. Estão sendo feitas algumas reuniões, estão se criando alguns protocolos, mas por enquanto nós não temos ainda uma previsão de quando as aulas estarão retornando. Simão, pelo Facebook da Prefeitura, Simão. As mulheres que irão ter filhos, o pai pode acompanhar e assistir o parto? E as mortes que temos no município, os respiradores que temos no hospital, poderiam ter salvado essas vidas? Veja, cada óbito desse, né, ele tem, quando você é contaminado pelo Covid-19, né, tem pessoas que têm é assintomático, né, como a Aline foi assintomática, ou como o Hildo, que teve os sintomas mais leves, mas aí tem algumas pessoas, né, que quando são contaminadas pelo Covid-19, tem um agravamento, né, dessa situação. Os respiradores no nosso município, né, quando a pessoa está internada, ela baixa a saturação, ou seja, baixa a oxigenação, né, no pulmão, no organismo dela. Então, elas são entubadas, né, e são encaminhadas para UTI, nos hospitais referenciados pelo governo do estado. Com certeza, os nossos respiradores que nós temos aqui no nosso município, que são 4, eles salvaram vidas, né? Se eles salvaram vidas porque nós podemos, naquele momento que aquele paciente estava com a saturação baixa, né, com a baixa oxigenação, eles foram entubados e foram transferidos, né, entubados e já recebendo essa respiração, né, para um leito de UTI. Mas, infelizmente, né, alguns pacientes, né, mesmo estando numa UTI, com todos os cuidados, infelizmente, alguns não conseguem se recuperar, né, e a doença ela agrava outros problemas, né, problemas renais, alguns outros problemas que o paciente desenvolve. Né? Então, são duas coisas diferentes. Né? A gente não pode dizer, né, que se eles tivessem ou não, uma causa não é uma causa ligada a uma consequência. Nós salvamos vidas porque, por meio dos respiradores, nós podemos encaminhar esses pacientes, né, com segurança até esse leito de UTI. Mas outras causas, né, as complicações da doença que levaram esse paciente ao óbito. É tanto que nós temos 4 respiradores
Graças a Deus, hoje nós não estamos com nenhum sendo usados. Nós não chegamos a ter nenhum momento que um paciente aqui em São Bento precisou e não tivesse, né? A gente sempre esteve com os respiradores à disposição. Passar para a Aline para que ela possa estar respondendo a outra pergunta. Só complementando a tua fala, Débora, quanto aos respiradores, né? Nós tínhamos no município um respirador. Teve dias aqui que nós tivemos 3 respiradores em uso. Então, assim, a gente vê a importância, porque se não tivesse esses respiradores no nosso município, nós não teríamos como ter salvo as vidas dessas pessoas, como nós tivemos 2 pacientes que precisaram ser intubados, e assim, eles voltaram, estão bem. Então, a gente vê essa importância. O paciente, ele precisava da respiração mecânica por um tempo, que é esse tempo de transferência, ou até se conseguir senha em UTI. Como teve paciente que passou quase 48 horas aguardando senha para UTI, e graças a esses respiradores, eles chegaram lá com vida e com toda a segurança que nós poderíamos dar para eles. Quanto ao acompanhamento de gestantes, não foi nós que dissemos que não podia, né? O Estado mandou um informativo para nós e nós apenas cumprimos as regras, né? Não pode ter acompanhamento durante o parto para não correr o risco de contaminação, nem da mãe, nem do bebê e nem dos outros pacientes que estão lá, ou então da própria pessoa que vai adentrar em um hospital. Então, no momento, né, está suspenso os acompanhantes para gestantes. No momento está tudo suspenso em todos os hospitais do estado. E só complementando, Daniel, essa pergunta é do FAKE, né, que é administrado pelo vereador João Medeiros, que inclusive foi essa mesma pergunta que ele fez sobre os respiradores à doutora Michele, e a doutora Michele, inclusive, explicou a ele, né? Me admira, ele está novamente fazendo um questionamento e querendo criar como se fosse uma polêmica quanto a esse assunto. Então, o uso de um respirador é uma coisa, né? Inclusive a doutora Michele pôde até explicar para ele, né? E, infelizmente, a gente viu até em uma das sessões da Câmara, ele até dizendo que se os respiradores não estão sendo usados, que o município venda, que doe para outro lugar. Então, é lastimável a gente ver por parte de uma pessoa pública como ele, né, e aí ficar levantando essas coisas. Pergunta de Rafaela Melo, pelo YouTube da Prefeitura. Boa noite a todos. Gostaria de saber se quem recebeu a primeira parcela do dia 26 de maio, porque só dia 10 de setembro sairá a segunda parcela. Hildo, se você puder responder. Eu acredito que seja o Rafaela, possivelmente você está, pela informação que você repassou, você é do segundo lote. São pessoas que receberam a primeira parcela entre 16 e 29 de maio. Então, esse que você fala do dia 10 de setembro é o dia que vai estar disponível para você efetuar saque ou transferência. Tá certo? Mas aí o valor creditado vai estar creditado na sua conta a partir do dia 3 de julho, que você vai poder acessar no seu Caixa Tem. Com ele você pode pagar boleto. Agora, transferir você só vai poder fazer realmente a partir de 10 de setembro. Você deve ser do mês de setembro e você recebeu a parcela entre 16 e 29 de maio. Essa regra ela é do governo federal. A gente, como eu expliquei na minha fala anterior, nós não podemos interferir. Quem determina como vai pagar, quanto e quando, é o governo federal, e ele fez essa organização pensando na economia deles. Então, realmente foi uma determinação federal e que a gente só pode repassar as informações para você. Com o aplicativo, você pode pagar boletos a partir de sexta. Agora, transferir e sacar só a partir do dia 10 de setembro, infelizmente. Hildo, outra coisa, só complementando, essa definição por data de nascimento, né, também foi para a questão de uma organização das filas nas casas lotéricas, né, para evitar também aquela aglomeração das pessoas. Sim, também. Alcione Souza, YouTube da Prefeitura. Boa noite a todos. Aline, o hospital já está disponibilizando o exame do Covid-19 com os sintomas leves da doença? Boa noite. Desde o início, né, da pandemia, nós estamos disponibilizando exames. Só que esses exames, eles têm que ter critérios para serem realizados, né, protocolos que estamos seguindo desde o início, protocolos que foram colocados pelo Ministério da Saúde
E também a devida necessidade, o médico vendo essa necessidade, tanto o médico das unidades de saúde, como os médicos da urgência e emergência, está sendo realizado sim o teste. Tanto o suave como o teste rápido. São as duas formas que a gente está realizando o exame. E a última pergunta é vinda pela prefeita. Só para complementar o que a Aline disse, os testes rápidos a gente precisa ter alguns dias, né, de sintomas, né, entre 9 e 10 dias de sintomas para que ele possa ser testado e ver se confirma ou não. Se você tiver nos primeiros dias de sintomas, né, mesmo que você atenda aqueles protocolos médicos ou a indicação médica, a gente é ineficaz você fazer o teste rápido, porque ele não vai conseguir identificar. Ele pode dar um falso negativo. Se você tiver menos de 10 dias de sintoma, ele pode dar um falso negativo ou então indeterminado, que são aparecem listinhas assim, então dá uma bem clarinha. Então a gente acha que aquilo ali é indeterminado, então a gente tem que refazer o teste novamente. Por isso que é realizado após 10 dias de sintomas. Ok, então agora a última pergunta das redes sociais é de pelo YouTube da Prefeitura. Boa noite. Quando 6 pessoas de uma casa, por exemplo, sentem os sintomas do Covid-19 e acontece de testar um ou dois, ou uma ou duas pessoas apenas, por que não testar todas da casa, já que os mesmos estão com sintomas? Édibo, provavelmente se uma ou duas pessoas, né, eles apresentam os sintomas e eles convivem na mesma casa, né, e os outros também estão com os sintomas, provavelmente eles estão contaminados também e testariam positivo. Né? A Aline pode complementar também para vocês. Isso. Geralmente, né, quando uma pessoa se contamina na casa, a gente não quer dizer que todos estarão contaminados, mas existe uma probabilidade grande, né, dessa contaminação. Por a pessoa em casa muitas vezes estar sem máscara, tocar nos objetos, então não fica fazendo a higienização ali. Então a gente é acompanhado, os familiares são acompanhados, e havendo a necessidade ou não da medicação, o pessoal da unidade básica ou da rede hospitalar, eles fornecem essa medicação para o restante do pessoal da casa. Mas só é testado até porque a gente não tem muito número de testes para poder testar todo mundo. Então é uma forma que foi preconizada, porque a gente não tem teste para todo mundo. A gente, eu estou falando não como município, né, como o Brasil inteiro. Nós não temos a quantidade suficiente de teste para testar todo mundo. Muito bem. Encerradas as perguntas, tanto da imprensa quanto das redes sociais, gostaríamos de agradecer a participação de todos, dizendo que na próxima semana estaremos de volta com mais uma coletiva. Quero agradecer em nome do governo municipal a todos os veículos de imprensa que participaram, que retransmitiram essa coletiva. Agradecer também as pessoas que enviaram suas perguntas para as redes sociais, tanto da Prefeitura de São Betuna quanto do blog Parceiro. Então agora passarei a palavra para a Prefeita de São Betuna, Débora Almeida, e os secretários Aline Cordeiro e Hildo Macedo, para fazerem as suas considerações. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, né, só alguns questionamentos que fizeram aqui por meio do meu Instagram, questionando sobre a abertura das igrejas. Né? Hoje as igrejas, tanto a Igreja Católica quanto as igrejas evangélicas, elas estão fazendo os cultos e as celebrações, né, por meio de lives. Inclusive eu falei com o pastor da primeira igreja presbiteriana, reverendo Fernando. A gente está aguardando, né, que o Agreste ele possa progredir para a segunda fase. Né? A gente espera que tenha aqui no Agreste uma queda do número de contaminados e aí o Estado possa disponibilizar e possibilitar que esses municípios possam avançar para a segunda fase. Eu acredito que à medida quando a gente avançar para essa segunda fase, os cultos e as celebrações, elas poderão acontecer, né, de forma presencial, seguindo um protocolo, né, como vem acontecendo já em Recife e algumas outras cidades, alguns outros municípios do estado de Pernambuco, como no Sertão. Então, a gente não vai ver nem tão cedo aquelas igrejas, né, lotadas. Então, quando elas voltarem, elas vão voltar com um novo protocolo,
né, seguindo algumas orientações quanto a quantitativo de pessoas, a utilização a obrigatória da máscara, o distanciamento dentro das igrejas. Então, a gente aguarda quando acontecer essa progressão da fase, a gente possa estar também liberando a realização das celebrações e dos cultos. Então, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês, né, passar aqui para a Aline e para a Hildo, para que eles possam estar encerrando também a participação deles. Eu queria agradecer, né, a todos mais uma vez por estar nos acompanhando, né. É um prazer para a gente estar passando essas informações toda semana. Estamos encerrando hoje mais um mês, o mês de junho. Espero que nesse próximo mês, o mês de julho, né, praticamente o meio do ano nós já estamos, possa ser um mês que nos traga alegria, nos traga números positivos. E para que esses números sejam positivos, nós precisamos da colaboração de todos, né, que permaneçam no isolamento social, que cumpram as medidas que são pedidas pelas secretarias municipais de saúde, para que a gente possa estar aqui no final do mês de julho trazendo números positivos, né, respostas positivas para vocês, e isso depende de vocês. Então, eu quero agradecer a todos a participação, agradecer a todos os colaboradores que estão juntos conosco nessa pandemia. Toda a coletiva eu agradeço e não canso de agradecer a todos, tanto do pessoal da saúde, como assistência, educação, infraestrutura. Todas as secretarias trabalham por uma causa só, então quero agradecer. Uma boa noite a todos e estamos à disposição lá na Secretaria de Saúde para qualquer informação, qualquer dúvida, podem nos procurar. Hildo? Boa noite a todos, agradecer a oportunidade, espero ter contribuído com as informações. Qualquer dúvida pode procurar a Secretaria de Assistência, pode entrar em contato por meio do nosso WhatsApp, o 3735-1488. Agradecer, como a Aline, a todas as equipes que estão empenhadas para cuidar de nossa gente nesse período e dizer que é uma responsabilidade coletiva, né? O governo ele tem se esforçado, nós temos feito tudo que está ao nosso alcance, mas cada um precisa ter a sua parcela, precisa contribuir, pensar em si, pensar nos que você ama e pensar em todos que estão à nossa volta, né? Então não é momento de estar fazendo acusações, de estar fazendo troca, levantando falsas informações, é o momento de contribuir. A história ela vai mostrar, a história ela é perpétua, ela fica para sempre e ela mostra erros e acertos. Então vamos ficar do lado dos acertos, vamos pensar no coletivo, vamos pensar no bem de todo mundo. Dizer a vocês que a Secretaria de Assistência Social está de portas abertas, como sempre esteve, vamos seguir juntos e vamos vencer tudo isso junto. Amanhã nós iniciaremos, né, o segundo semestre, será o primeiro dia do segundo semestre. O segundo semestre é uma segunda oportunidade quando nos dá para fazer tudo novo e tudo diferente. Então vamos pensar no bem maior e vamos pensar enquanto humanos, cuidar uns dos outros. Eu quero aqui agradecer a Aline, agradecer a Hildo, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, a todos os veículos de comunicação que encaminharam as suas perguntas, também a todos vocês que participaram, né, mandando suas perguntas. Algumas perguntas, né, vocês encaminharam para o meu Instagram, a gente vai estar respondendo também a todos vocês, né, no geral a gente respondeu, mas a gente vai responder também por meio do Instagram, para que algumas pessoas que ainda não acompanharam possam também estar sendo respondidas e sabendo de tudo que está acontecendo no nosso município, com transparência, com honestidade, com muita coragem, com muita determinação e com um grande time, né, um grande time que São Bento do Una tem, né, de grandes colaboradores, de grandes servidores, que a gente está lutando e a gente vem vencendo esse momento de muita adversidade. Adversidade na vida de todos nós. Ninguém nunca imaginou que a gente pudesse viver um momento como esse. Mas contem com todos nós, vamos continuar, né, firmes, né, com muita fé, com muita esperança. Tudo isso vai passar e a gente vai tirar muitas lições, muitos aprendizados. Cada um de vocês, eu estou falando isso, mas eu tenho certeza que cada um de vocês, ao longo desse tempo, também já aprendeu muito, né? E a gente tem que levar isso, né, para que a gente tenha um novo normal, uma vida, né, enriquecida,
né, com essa experiência que nós tivemos ao longo desse tempo. Então, eu agradeço muito a Aline, Hildo e todos os profissionais, a todos os colaboradores do governo municipal de São Bento do Una. Agradeço a toda a população de São Bento do Una, reforço aqui novamente o agradecimento a todos vocês, né, que no São João, no São Pedro, não acenderam as fogueiras, seguiram as orientações, como também a que vem adotando todas as medidas, a todas as orientações. Quero fazer também um agradecimento especial a todos os comércios, empreendedores, né, que vêm se reinventando a cada dia, que vêm também possibilitando, né, evitar as aglomerações, possibilitando que as pessoas de casa possam estar fazendo suas solicitações. Então, as suas solicitações e suas compras. Então, muito obrigada a todos vocês. Vamos continuar firmes, estamos à disposição por meio das minhas redes sociais, as redes sociais do governo municipal, a secretária Aline, o secretário Hildo, como também todos os demais secretários municipais. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Daniel. Obrigada, Naldinho. Obrigada a todos vocês da comunicação de São Bento do Una. E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, a gente vai estar aqui, como a Aline falou, se Deus quiser, a gente vai estar aqui dizendo a vocês que na semana 27 nós mantivemos pelo menos o número de casos, não tivemos acréscimo. Então, vamos continuar firme, forte, com muita fé e com muita esperança. Deus abençoe a todos. Obrigada.